Nós estamos nessa série de mensagens sobre o maior dos sermões. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? Mateus 5:7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos dizer todos juntos? Vamos em alto e bom som. Você tem que gritar forte por causa da máscara, né? Então, poder sair o som. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sente adorando a Deus. Queremos aproveitar o ensejo para homenagear o irmão Luciano, que hoje está de aniversário. Deus abençoe, receba nossa homenagem. Pastor Damer também esteve de aniversário no domingo, né, ontem. Nós também queremos reforçar aqui a nossa homenagem, assim como também os demais irmãos e irmãs que têm uma data festiva comemorada. Meus amados, esse sermão da bem-aventurança, eu já li dezenas de vezes, quero crer que vocês também devem ter lido, né? Muitas vezes, mas eu estou me convertendo a estudar esse sermão da bem-aventurança. Aqui, irmãos, nós vamos estudar, e eu quero crer que eu vou levar aí umas 2 ou 3 segundas, talvez, para poder falar sobre esse sermão, ou sobre essa bem-aventurança, e nós vamos aprender o que é ser uma pessoa misericordiosa. Nós vamos aprender. Vamos aprender sobre os vários tipos de misericórdia. Também vamos aprender razões para sermos misericordiosos. E o último tópico, as recompensas prometidas aos misericordiosos. Então não perca de estar conosco em todas as segundas ou estar nos assistindo. Diante, meus amados irmãos, de Deus e diante dos homens, as 4 primeiras bem-aventuranças, irmãos, elas vão tratar da nossa relação com Deus. As 4 primeiras bem-aventuranças. Quais são as 4? Bem-aventurado os pobres de espírito, né? Os humildes de espírito, porque eles, dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O quarto é bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, os 4 primeiras bem-aventuranças é em relação de nós com Deus. Os últimos, os outros 6, na verdade, que o total são 9, é a nossa relação com o homem. Primeiro é a relação vertical, nós com Deus. Depois a relação nossa interpessoal. Também isso é exemplo dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 regulamentos dos 10 mandamentos regulamentam o nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 últimos dos 10 mandamentos regulamenta a relação do homem com o homem. Ou seja, meus amados irmãos, é impossível acertar a vida com os homens sem antes acertar a vida com Deus. Por isso que tanto nos 10 mandamentos quanto no Sermão da Montanha, Jesus e Deus primeiro tratam de regular a relação vertical, que é do homem com Deus, e em segundo plano, a relação do homem com o homem. Porque o homem sem Deus não consegue ter uma relação saudável com o seu semelhante. Vejam bem, as primeiras aqui, irmãos, as primeiras bem-aventuranças, elas tratam da questão do ser. As outras, e vai progredindo para isso, para as questões do fazer. Primeiro trata o ser, para depois o fazer. Porque eu primeiro tenho que ser, para depois
fazer. Não posso fazer sem antes ser. Se o som estiver muito alto, os irmãos avisem a técnica que ela baixa. Não posso fazer, irmãos, antes de ser. Você precisa ser para depois fazer. Por isso, irmãos, que quando você ver a relação e como funciona e como inicia o relacionamento de Deus com o homem, você vai ver que Jesus vai fazer 3 convites. Primeiro, vinde a mim todos vós que estivais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vira Jesus. Segundo, ele vai fazer o segundo convite: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Terceiro convite de Jesus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, tu vem a Jesus e trata o teu ser. Eu não posso sair por aí querendo que os outros sejam alguma coisa se eu ainda não sou. Eu não posso querer que as pessoas mudem se antes eu não mudar. O evangelho não pode produzir em você. O evangelho que eu prego não pode produzir primeiro em você. Ele tem que produzir primeiro em mim. Eu que prego o evangelho tenho que primeiro viver o evangelho. Ele tem que mudar a minha vida para depois eu querer que esse evangelho transforme e alcance as pessoas. Ei, irmão, essa noite eu vim dizer isso para você. Nós primeiro temos que tratar o nosso ser para depois o nosso fazer. Tem muitas pessoas querendo fazer sem ser. Não, irmãos, não há eficácia naquilo que eu faço se eu não sou. Então essa noite nós vamos aprender isso. Primeiro tratar o ser, para depois o fazer. Meus irmãos, no cristianismo, irmãos, no cristianismo o ser, ele vem sempre antes do fazer. Sempre antes do fazer. Um aviso de utilidade pública, Corsa, Classic, Prata, placa IRU, 1896, farol ligado, senão depois vai ter que empurrar. No cristianismo, irmãos, o ser, ele vem antes do fazer. Por isso que a Bíblia nos vai ensinar que nós primeiro temos que ser transformados, para depois querer transformar. Existe uma expressão que eu li, uma frase que diz assim, curadas para curar. Mas às vezes quem quer curar está mais doente do que o que está desejando ser curado. Nós precisamos ser curados por Deus, transformados por Deus, mudados por Deus, para depois querermos fazer alguma coisa em prol dos outros. Então no cristianismo, o ser, ele vem antes do fazer. Quem é, faz. Quem não é, não faz. Quem é, faz. A fé, irmãos, sem obra, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Baixa um pouquinho o som, por gentileza, está dando eco. As obras, a fé sem obras é morta. Não basta, irmãos, eu querer fazer, eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Não basta, não adianta eu querer fazer, eu tenho que ser. O texto que eu disse aqui, que eu li, ele diz que os demônios são crentes. É, pastor? É, porque todo que crê é crente. Eles creem e até estremecem, mas não obedecem. Então nós não podemos ter semelhança nenhuma com os demônios. Nós temos que crer, estremecer, mas obedecer.
as nossas obras, ela tem que justificar a nossa fé. Eu não posso dizer que tenho fé, se a minha fé não é transformada em obras. Glória a Deus. Nós vivemos, irmãos, num tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. É esse o momento que nós vivemos, onde os homens não têm misericórdia. Os judeus, irmãos, eles eram tão cruéis quanto os romanos. Eles eram orgulhosos, eles eram egocêntricos, eles eram hipócritas, eles eram acusadores. Hoje, meus irmãos, nós pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar ou vão pular no nosso pescoço. Não, misericórdia não é isso. Até nós dizemos, irmãos, aquele provérbio popular, como que se fosse bíblico. Já ouviu aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você já viu isso? Aquele velho ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por quê? Porque as pessoas não querem ter misericórdia. E estão vivendo em momentos que parece que desapareceu da terra a misericórdia. Mas essa noite eu venho trazer essa palavra, que é uma relação minha com Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Nesta bem-aventurança, irmãos, aqui nós vamos ver que Jesus falou que a misericórdia, ela é tanto um dever como uma recompensa. É tanto um dever nosso como uma recompensa. Os misericordiosos, ou seja, essa é a condição, alcançarão misericórdia. O que é isso? É a promessa. Então é o dever meu, mas também uma recompensa. Bem-aventurados misericordiosos, isso é uma condição. Alcançarão misericórdia é a recompensa. Se os misericordiosos, irmãos, se o misericordioso ele é abençoado, há uma maldição, viu, para aquele que não exerce misericórdia. Se o misericordioso é recompensado, há uma maldição para quem não exerce misericórdia. Mas oxalá que eu e você essa noite diga: Senhor, eu quero recompensa, porque eu quero ser misericordioso. Observe, irmãos, atentamente o salmo. Esse salmo aqui é um salmo imprecatório, Salmo 109, versículo 6. Diz assim, ó, preste atenção nessa leitura: põe sobre ele o ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo que tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, não haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra, porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu aos homens, ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afasta dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água em seus ossos, como azeite. Se você não pegou tudo, leia em casa Salmo 119, o versículo 6 em diante. Vocês viram a lista de maldição para quem não exerce misericórdia? Porque, irmãos, as pessoas não têm misericórdia dos desfalidos da vida, das pessoas que não têm como se defender, dos indefesos, dos infortunados, dos desprovidos da vida.
Mas a Bíblia diz que quando há promessa para quem tem misericórdia, há maldição para quem não tenha. Ei, você que está me assistindo na tua casa, aonde quer que tu esteja, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem não exerce misericórdia, ele será atacado por maldições. Isso é Bíblia, isso não é filosofia de vida minha. Isso não é crendice minha, não é discurso meu, é a Bíblia. E a Bíblia vai nos garantir que Deus é fiel para com a sua palavra, para cumprir. Essa noite eu estou pregando verdades bíblicas, doutrinas bíblicas. E a Bíblia diz que quem não exerce misericórdia tem uma lista de maldição. É sério isso. É sério isso que eu estou pregando essa noite. Mas que Deus tenha de nós misericórdia. Os irmãos estão crendo na Bíblia hoje? Creem na palavra de Deus que estamos pregando essa noite? Mas, irmãos, o que é ser uma pessoa misericordiosa? O que é ser uma pessoa misericordiosa? Olha bem o conceito bíblico de misericórdia, irmãos. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Isso é misericórdia. É lançar o coração na miséria do outro. A palavra hebraica, irmãos, para misericórdia é chesed. E é mais do que sentir piedade por alguém, é mais do que isso. É a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Isso é misericórdia na origem da sua palavra. É tu entrar em outra pessoa, até que você possa olhar com os seus olhos, sentir o que ela sente, viu? E ter, meus amados irmãos, o sentimento que o seu coração sente, e isso é sentir misericórdia. Nós entrar na pessoa e sentir as dores dela, o sofrimento, isso é misericórdia. Tu já tinha sentido isso? Se não sentiu ainda, diga a Deus, eu preciso. Porque tem pessoas que veem a miséria dos outros e nunca se compadece. Nunca se compadece. Meus irmãos, misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. Viu? É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. Isso é misericórdia. É atender às necessidades e não apenas senti-las. Eu tenho pena. Eu sinto a necessidade de fulano, mas não faz nada em prol. Nós como igreja, irmãos, pregamos misericórdia, pregamos que temos que ajudar, mas e nós ajudamos? Nós como crente, nós fizemos isso? Eu vou pedir para que o Leonardo e o Loguinho façam a leitura aqui para mim, de algumas ações que nós fizemos como igreja. O Tiago capítulo 4, versículo 17. Vê para nós outro microfone para o Leonardo, por gentileza. Tiago 4,17 diz assim, ó: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha o Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Aleluia. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Eu acho que eu vou ler de novo esse versículo. Esse texto tu tem que ouvir de novo. Olhe para quem exerce a misericórdia. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. O Salmo 112, preste atenção, irmão, por gentileza. Versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna.
Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Mais uma vez, quem crê que a Bíblia é verdadeira, seja misericordioso, isso vai acontecer na tua vida. Isso vai acontecer. O maior exemplo, irmãos, para nós é isso. Leonardo, por gentileza, passe aqui. Eu quero que tu cite para os irmãos, rapidamente aqui, se essa igreja tem exercido misericórdia com quem tem necessidade ou não. Por gentileza, Leonardo. Paz, Senhor, irmãos, amém? Irmãos, a igreja, de tantas coisas maravilhosas que tem, pastor, ela nos dá a oportunidade de sermos misericordiosos. Na verdade, de termos empatia com o próximo, né? Se colocar no lugar do próximo e fazer a obra de Deus, a prática do amor cristão. Pastor, esse final de semana nós começamos dia 1/6, a campanha do agasalho, amor que aquece, cabide não sente frio. E essa campanha ela se encerrou agora neste sábado. Foram com 15 brechós, foram feitos aqui na cidade de São Leopoldo, em todos os bairros aqui da cidade. A gente alcançou desde Paulo Couto, a Morro do Paulo, a Feitoria, Charrua, todos os distritos foram alcançados. E nestes 15 brechós, pastor, nós conseguimos, junto com a igreja, com as doações, o que os irmãos puderam fazer com misericórdia, pastor, nós alcançamos 21 mil peças de roupa. Aleluia! Deus, amém, meus amados? Glória a Deus. Salmo para Jesus. E essas 21 mil peças, pastor, elas atingiram em torno de 1.000 famílias. Só para o senhor ter ideia, só no Morro do Paulo, este sábado, eu contabilizei 120 famílias atendidas, né? E ainda sobrou algumas roupas boas, e vão ser agora, nós vamos conversar com o nosso pastor Elemar, nós vamos levar para o campo missionário. Além disso, pastor, desde janeiro até agora, nesse mês de julho que passou, também até deu uma coincidência nos valores, né? Chegamos em 19 toneladas de alimentos, pastor. Aleluia. Isso, irmãos, isso é uma carreta bem cheia de alimentos, né? Doada. E assim, irmãos, é o que está sendo contabilizado na nossa igreja. Nós temos muitos trabalhos sendo feitos nas crianças. No sábado, a Charrua entregou kit para a criança, pastor. O departamento infantil está entregando leite, bolacha para as crianças. Na madrugada está sendo feito vários trabalhos. Isso não está nem sendo contabilizado, porque a ideia, pastor, não é que a gente quer mostrar o que a gente está fazendo, é só para a sociedade entender como a igreja é relevante sobre a terra, como ela é um trabalho realmente necessário, por isso que as portas têm que ficar abertas. E, irmãos, eu quero agradecer pelo Departamento de Assistência Social, ao Fadvers, da pastora Vera, que nos ajudou com as irmãs, todos os irmãos da assistência social, ao senhor, pastor, por ter dado essa liberdade, esse trabalho, e a todos os líderes distritais, mas principalmente, irmãos, a você, que trouxe a doação, que continua colaborando, e a você que está nos assistindo, venha para a Assembleia de Deus. Aqui é uma igreja que realmente tem misericórdia e ajuda o próximo. É isso, pastor? Glória a Deus, aleluia, levante a tua mão, adore a Deus essa noite. Meus amados irmãos, como não amar uma igreja dessa? Com tantos corações misericordiosos, por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque aqui tem homens e mulheres com misericórdia, e quando a Bíblia falou, eu li aqui, quando exercemos misericórdia, os inimigos não triunfam. Seja misericordioso, e a bênção de Deus acompanhará, não somente você, mas também a sua descendência. Jesus, irmãos, Ele é o maior exemplo de misericórdia. Olhe bem, irmãos, Jesus curou os doentes, Jesus, irmãos, Ele abraçou as crianças, Ele foi amigo dos pecadores, Ele tocou os leprosos. Jesus, irmãos, Ele fez com que os solitários se sentissem amados, Ele consolou os aflitos, Ele perdoou os que haviam caído em opróbrio. Jesus é o exemplo de misericórdia para nós. E eu quero adorar a Deus essa noite, não somente pela igreja, mas por pessoas como Leonardo e tantos outros nos departamentos, nos distritos, que têm feito com amor, com carinho, meus irmãos, esse trabalho de misericórdia. Deus há de honrar cada dia mais essa igreja, por estar atendendo, socorrendo. Eu sei que irmãos aqui tiraram roupa que usavam, calçado que usavam, tiraram da sua dispensa o alimento, para exercer misericórdia. Isso, tenho certeza que a mão de Deus estará estendida sobre cada um de nós. Olha que Atos dos Apóstolos, capítulo 10,
Versículo 38 diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha o que ele mesmo disse lá em Mateus 9,13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Jesus mandou nós aprender o que é misericórdia. Ele mandou nós aprender. Por isso essa noite, essa palavra, antes de falar contigo, vem falando comigo, vem tocando no meu coração. Mas eu creio que Deus há de levantar cada dia mais homens e mulheres que queiram exercer misericórdia para com as pessoas. Amém, meus amados? Eu fiquei tão feliz de no início do ano ter Deus colocado no meu coração esse sentimento de nós fazermos com a Irmã Vera o nosso culto a Ação de Graça pedindo cestas básicas. Os dois juntos deu mais de 3 toneladas de alimento, irmãos. Fiquei tão feliz, porque isso, irmãos, Deus é o Deus que faz isso. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que exercer misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus nos dá, e não um favor que fazemos às pessoas. Se você não exerce misericórdia, é porque ainda não recebeu essa graça. Não é favor que estamos fazendo, não, mas é uma graça recebida de Deus, quando exercemos misericórdia. Por isso que é só quem tem comunhão com Deus que exerce misericórdia. Eu quero ler alguns versículos bíblicos, irmãos, porque entendo que eu não posso pregar alguma coisa que não esteja na Bíblia. Vamos ler, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Como em muita prova de tribulação, houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que fazia para com os santos, se não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo, e deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela sua vontade, pela vontade de Deus. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Deus, irmãos, nos dá graça mediante aquilo que abunda em nós. Aquilo que nós, irmãos, extravaga em nós, Deus, irmãos, também nos manda. Como é que está o teu coração? Nós estamos tendo esse sentimento de ser bem-aventurados e misericordiosos? Nessa caminhada da vida eu tenho visto tantas pessoas que não tiveram misericórdia, quando precisaram, não alcançaram. Tem outras pessoas, irmãos, que a gente vê como Deus cuida. Sabe por quê? Porque lá atrás ele plantou. A lei da semeadura, irmãos, é uma lei irrevogável. A plantação, irmãos, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. É opcional. Eu posso plantar o que eu quero. Se quiser plantar ou não plantar, mas o colher, eu vou colher. Então, por isso, essa noite, plante misericórdia, porque amanhã, não só você, a tua descendência será abençoada. A tua descendência colherá as misericórdias que você plantou. Agora eu quero citar para os irmãos a fonte da misericórdia. A misericórdia, irmãos, ela não é uma virtude natural. Tu não nasce assim. Não é assim. Por natureza, o homem, ele é mau. Por natureza, irmãos, o homem, ele é cruel, ele é insensível. Ele é egoísta, ele é incapaz de exercer a misericórdia. Por natureza, o homem é assim, irmãos. Você precisa nascer de novo, antes de ser misericordioso. Você precisa de um novo coração. Mas pastor, tem pessoas que não nasceram de novo e são misericordiosos. Não, às vezes ele faz um trabalho social. Ele faz um trabalho que às vezes ele está esperando um retorno, uma recompensa.
Ele faz um trabalho mirando ali na frente alguns lauréis, alguns aplausos, mas quem nasceu de novo, ele exerce misericórdia sem esperar nada em troca. A Bíblia vai dizer, se tu faz o bem para quem tu ama, para quem fala bem de você, para quem cuida de você, que valor tem isso? Se é pelos teus amigos, alguém até pode dar a vida, mas pelos inimigos. Então, meus irmãos, misericórdia é atender sem olhar a quem? Exercer misericórdia é tu ter a consciência que tu vai fazer alguma coisa sem esperar jamais ser recompensado ou retribuído pela pessoa que tu exerceu misericórdia. Então exerça misericórdia sem esperar retorno, sem esperar pagamento, recompensa. Ezequiel vai escrever isso no capítulo 10, versículo 19, 11 e 19. E lhes darei um só coração e porei dentro deles um espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Antes de ser, irmãos, um coração misericordioso, não basta, irmãos, saber, é preciso fazer. Antes de nós ter um coração misericordioso, precisamos ter um novo coração. Viu? Exatamente isso, irmãos, que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos chegou e disse para Jesus. Esse foi ter com Jesus de noite, irmãos, e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Se Deus não estiver com nós, não exercemos misericórdia. Encaminho para o encerramento, porque hoje temos a ceia. Mas olhe bem, irmãos. Olha a pergunta, irmãos, que não quer calar. Você sabe o que fazer e por que não faz? A pergunta que não quer calar. Você sabe o que fazer e por que não faz? É isso que devemos responder, irmão. Se é possível fazer o que é certo, quando sabe o dia certo, quando se torna uma nova criatura. É por isso, irmão, que Jesus respondeu a Nicodemos. Olha, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ei, essa noite eu trago essa palavra ao teu coração. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos ajude a nós afinar o nosso relacionamento, a nossa sintonia com Deus, para que possamos depois ter um bom relacionamento com as pessoas. Na próxima segunda eu vou falar sobre os vários tipos de misericórdia. Não perca, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Se coloque em pé nessa noite. Eu quero orar juntamente com você, para posteriormente nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Vamos orar? Coloque a tua mão no teu coração. Eu vou pedir a Manvera fazer essa oração. Nós vamos orar, para que nós possamos, irmãos, ser misericordiosos. Glória a Deus. Exercer misericórdia, irmãos. Misericórdia é quando a pessoa não merece, e nós fizemos. Não é por merecimento, é por misericórdia. Tu não és salvo por merecimento. Sabia disso? É por misericórdia. Deus tem misericórdia de mim e me salvou. Eu não era bonzinho, não sou ainda, até porque bom é só Jesus. Mas Ele me salvou por misericórdia. Você está aqui por misericórdia. Vamos orar nessa noite. Manvera, por gentileza, nos leva a Deus em oração. Deus amado, nós lhe adoramos por essa noite e pela mensagem tão especial, Senhor, ministrada sobre as nossas vidas. Aprendemos, Deus, sobre a misericórdia. Ah, Senhor, nos dá um coração misericordioso. Jesus querido, nós lhe adoramos por tudo que temos aprendido, Pai. Nos ajuda a colocarmos em prática, Senhor, tudo que ouvimos aqui nesta noite.
Jesus querido, que possamos verdadeiramente viver a sua palavra, para que assim, Pai, o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Pai, abençoa cada um que está aqui, também aqueles que estão assistindo esse momento aqui, Pai, em que a tua palavra está sendo ministrada. Permita, Senhor, que esta mensagem venha alcançar todos os corações. Jesus, nós estamos nos preparando para irmos morar contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos, Pai, um dia adentrar aos céus pelas portas. Ah, Senhor, que sejamos dignos, Pai, pela tua misericórdia, de chegarmos ali, Senhor. Deus bendito, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, e que possamos, Pai, verdadeiramente viver a tua palavra. Assim permaneça conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém.